Tá legal. Vamos falar de eficiência então. E como lá no caso do Quicksort, a nossa eficiência não vai sair de graça assim. Esse algoritmo é simples, curtinho, aqui legal, mas ele não vai sair de graça porque eu posso ter um pior caso, tá? É, em que os meus pivôs são muito ruins. Então, o que acontece se meus pivôs forem muito ruins? Vamos ver aqui o exemplo. Eu vou preencher aqui. Vou começar pelo desenho, depois a gente coloca os valores, né? Então, imagina aqui que eu tenho no início um subvetor lá de tamanho n. Tá? Eu tenho aqui meu subvetor. Só que eu sou um pobre azarado aqui na escolha dos meus pivôs e escolhi o maior elemento para ser meu pivô. Tá? Então, supondo que eu não dê sorte de estar procurando pelo máximo, né? Estou analisando o pior caso, afinal de contas, o meu subproblema, meu primeiro subproblema, vai ser todo mundo menos um. Tá? Então eu vou descer aqui para ter que tratar de um subproblema que só tem uma posição a menos. Eu basicamente só descartei o pivô. Todo mundo ficou à esquerda dele e o cara que eu estou buscando. Imagina que por um azar o cara que eu estou buscando é o mínimo. Tá? É um K pequenininho. E eu estou pegando o pivô que é o maior de todos. Então eu vou continuar fazendo chamadas recursivas aqui, ó, descendo à esquerda. Opa, que seta feia. Descendo à esquerda ali. E cada passagem do meu algoritmo diminui de apenas um o tamanho do meu subproblema. Tá? Imagino que a intuição de vocês, a gente já viu árvores de recursão, né, algumas árvores, né, nesse decorrer da disciplina, a intuição de vocês é que isso aqui não parece bom, né? Não parece que eu estou indo para um caminho muito bom. Eu estou fazendo todo um trabalho de resolver o problema da separação em cada nível desses, para encontrar um pivô, para descartar apenas um elemento. É muito trabalho para pouco ganho ali, né? Sendo mais preciso aqui, vamos só preencher as continhas. Esse é o nível 0, nível 1, nível 2. Vamos dizer que esse é o nível I. O número de subproblemas é sempre 1. Né? Isso não vai mudar. Tá? Por quê? Vamos voltar para o algoritmo. A árvore lá reflete ele. Embora eu tenha duas chamadas aqui, elas estão numa bifurcação do fluxo de código. Nunca acontecem as duas. Ou acontece uma ou outra. Ou eu desço à esquerda ou à direita. Tá? Então, é sempre um subproblema. A cada nível que eu desço na árvore de recursão ali, eu continuo tendo apenas um subproblema. Mas o tamanho dos meus subproblemas, ele começa sendo n, daí nesse pior caso, ele vai para n-1, só descarta 1, depois para n-2, e no caso geral aqui, n-i. Né? No caso geral, no nível, né? Para o nível i, n-i. Aqui eu posso pensar que tinha um menos 0. Então, eu estou descartando muito devagar ali. Tá? Eu coloquei i ali, mas deixa eu fazer um ajuste aqui para ter espaço para rabiscar mais algumas coisinhas. Suponha que o meu último nível é H. Tá? Aqui i é um nível qualquer, que o meu último nível é H. No último nível, o que eu espero que aconteça finalmente? Né? Que eu chegue lá, né? Que eu chegue no elemento da ordem que eu estou procurando. Se eu tiver azar pra caramba, ele vai ser o último que eu vou encontrar. Um único elemento ali. Quer dizer que o tamanho do subproblema ali virou 1. Tá? Então, no nível H, eu espero que o tamanho do meu subproblema, que é n menos h, seja igual a 1. Né? Uma hora tem que acabar. Isso significa que h vai ser igual a n menos 1. Tá? Como eu começo em 0, né, h igual a n menos 1 começa em 0, quer dizer que eu tenho n níveis. Então, meu número de níveis é grande. E o trabalho que eu faço por nível é proporcional ao tamanho do subproblema em cada nível. Isso vai somando, né? Eu vou somar ao longo de todos os níveis. Por que é proporcional, gente? Porque eu tenho que resolver a funçãozinha separa. Né? E ela tem eficiência linear no tamanho do subvetor que ela está tratando. Correto? Faz sentido isso? É por isso que a gente analisou ela, né? Por isso que a gente fez ela com cuidado, analisou tudo, para saber desse dado. Então, acaba que, como o trabalho por nível ali vai ser proporcional ao tamanho do subproblema, justamente por causa da funçãozinha separa, o trabalho total vai ser o quê? Uma constante, sei lá, eu vou chamar de Z aqui, na falta de outro nome, vezes. O que nos interessa é isso agora, tá? O trabalho no primeiro nível, no nível 0, que é N. Mais
n menos 1 mais n menos 2, e assim por diante até 3, 2, 1, e acabou aqui no último nível. Isso aqui é a soma dos termos de uma PA, com razão 1, né? Uma progressão aritmética, que eu vou somando 1 a cada vez. E o truque para fazer essa soma aqui é que eu posso ir emparelhando, né? Eu posso olhar, bem, o primeiro e o último somam n mais 1. O segundo e o penúltimo somam n mais 1. O terceiro e o antepenúltimo somam n mais 1. Quantos pares eu tenho? Se eu vou de 1 até n, eu tenho n sobre 2 pares. Então eu vou ter aqui n sobre 2 pares vezes n mais 1, que é o que cada um soma. Isso aqui é da ordem de n ao quadrado, aproximadamente n ao quadrado sobre 2, proporcional a n ao quadrado. Então, poxa, fizemos todo esse trabalho, mas nós não temos um bom algoritmo. A gente não deve estar muito decepcionado, porque a gente já passou por isso no Quicksort, né? A gente já sabe que esse algoritmo não ia se dar bem. No caso que eu tenho os piores pivôs, eu tenho que evitar isso. E de fato ele não se dá bem, só para a gente saber, ele tem esse problema do n quadrado. Além disso, numa questão complementar, eu cheguei a falar na última aula, mas foi uma parte que eu tive que passar muito rápido, do problema de espaço que o Quicksort pode ter. O Quicksort, ele a princípio ele é visto como um algoritmo in place, porque ele não usa vetor auxiliar, como o merge sort usa, mas é um in place, calma, não nos empolguemos no in place dele, porque ele usa chamada recursiva. Se ele tiver muita chamada recursiva, para cada chamada recursiva, um tanto constante de memória é gasto na pilha de execução. Tá? É literalmente uma pilha de execução. A gente tem uma pilhazinha ali, tá? de memória, em que cada nova chamada vai usando alguns blocos disso aqui, vai crescendo. Tá? Nesse pior caso, olha só o número de níveis que a minha pilha de recursão pode ter. Porque, notem, quando eu estou fazendo a chamada recursiva para esse último cara, nenhuma das outras foi desempilhada. É o comportamento de pilha, eu só posso desempilhar quando acabar quem eu chamei. Então a primeira lá só vai poder desempilhar, a primeira chamada recursiva só vai poder desempilhar quando todas as outras forem resolvidas. Então a profundidade da minha pilha de recursão vai ser da ordem de n aqui. Então acaba que eu vou usar, nesse pior caso, espaço proporcional a n. Tá? Apesar de eu não usar vetores auxiliares ou coisas do tipo, eu posso sim usar uma quantidade significativa de memória auxiliar. Mais do que isso, às vezes a pilha de recursão não está configurada no nosso sistema para poder ser muito grande. Eu até posso alocar com um malloc lá, um vetorzão grandão, mas a minha pilha de recursão espera-se que ela não cresça muito. Tem algumas limitações que você pode mudar, mas se você não mudar, mesmo para n de tamanho médio ali, alguns milhares, ela pode quebrar. Tá? O seu algoritmo realmente ele quebra. Ele fala, excedeu o tamanho da pilha de execução e para. Tá? Então, essa questão do espaço adicional ali, por conta da pilha de recursão, tem que tomar, da altura, né, mais especificamente dela, tem que tomar um certo cuidado. Né? Isso também tem que tomar um cuidado no caso do Quicksort, mas a gente vai ver, né, um pouco do que a gente não conseguiu ver lá, a gente vai ver aqui. Tá? Para esse algoritmo, algumas análises são até mais simples para ele, então é um lugar legal para ver esses dados. Só preencher aqui que ficou da ordem de n quadrado no pior caso, né? Então, tá legal. Essa análise no pior cenário, tudo bem, gente? Podemos avançar? Pode falar. Claro. Não é o quê? Ah, ok, tá, você falou em inglês. Agora entendi. É recursão caudal, você está dando spoiler do quiz na última página. Mas sim, uma coisa que a gente pode fazer é transformar esse algoritmo num algoritmo iterativo, e daí a gente não tem questão de memória. Eu não conheço sobre compiladores o suficiente. É uma otimização que, assim, computação avançou muito, né? É uma coisa que o compilador pode estar fazendo automaticamente? Pode. Ele está? Não sei. Mas você tem razão. Pode ser que o próprio compilador lá perceba, compilador ou interpretador, depende se for C compilador, né? Pode ser que ele perceba isso e evite, mas eu confesso, né, não é minha área, eu não sei o quão comum é isso. Que é possível fazer isso parece uma coisa fácil de identificar no código, não parece uma coisa muito difícil, não.
mas se isso é comum, tá ligado lá, ou só em alguns casos de otimizações você tem que ligar, pode variar. Então não respondo com certeza, mas é possível sim. Então veja que aí entram camadas e camadas na computação, né? Porque você pode pegar o mesmo código, rodar numa máquina que por algum acaso não está com essa otimização ligada, e você vai ter estouro de tamanho de pilha, por exemplo, num pior caso. E daí você liga uma outra, isso não acontece, mas não é porque o código está melhor, é porque alguém está mexendo no código sem você perceber, né? Alguém está tirando aquela recursão de você. Mas como o nosso interesse aqui é aprender sobre algoritmos, a gente vai tirar na mão essa recursão caudal, tá? Nessa aula, acredito que vai dar tempo. A gente vai ver como eliminar essa recursão caudal. E daí a gente realmente elimina totalmente esse uso adicional de memória. Antes de falar disso, a gente vai falar da melhoria da escolha do pivô, tá? Que é uma revisitação ali para o que a gente já viu sobre o quicksort, né? A gente vai usar aleatoriedade, né? Então, vamos usar aleatoriedade para conseguir bons pivôs. Em média, claro, então eu vou fazer aquela coxambração que eu vou fazer uma análise determinística, mas a gente sabe que é probabilístico ali, então o que eu vou falar que vai acontecer a toda iteração é em média a cada 2 ou 3, tá? Vamos simplificar isso, mas fora isso, vai dar para a gente ter uma boa intuição do que está acontecendo aqui. Então, esse algoritmo, de novo, em paralelo com o quicksort, assim como lá no quicksort, ele é muito elegante no sentido que, olha, tudo que eu vou ter que fazer é introduzir uma aleatorização aqui, tá? Então, esses são os passos de aleatorização do pivô, né, no caso da escolha do pivô. Daí eu jogo, né, a aleatorização com a troca. Daí eu jogo ele para a última posição, uso o separa normalmente, todo o resto acontece normalmente como antes, tá? Então, essa parte aqui do código não mudou. Eu vou relembrar vocês, porque a gente não aprende algo só porque viu uma vez, né? Então eu vou relembrar esse pedacinho aqui com vocês. Rapidamente, mas ainda assim acho que vai dar para a gente pegar a ideia. Ó. O negócio, quando a gente olha para isso, é ir desempacotando. Tá? A minha estratégia, pelo menos, é desempacotar. Então vamos lá. Ó. Rand. Rand é uma funçãozinha que devolve um valor entre 0 e randmax. Isso está na definição dela, devolve um valor inteiro entre 0 e randmax. Quando eu dou esse cast para double, eu estou falando que essa divisão que vai acontecer na sequência, ela vai ser uma divisão real e não uma divisão inteira. Tá? Vai ter número fracionário ali. Então é para isso que serve esse cast. Daí o que eu estou fazendo? Vamos ver. Deixa eu tentar usar cores aqui para me ajudar. Abre, fecha, abre, fecha. Aqui e aqui, se eu não errei. Deixa eu colocar certinho assim. Dentro disso, o que eu estou falando é, pega aquele valor entre 0 e randmax, que agora você está tratando como número real, e divide por randmax mais 1. Portanto, esse negócio como um todo vai pertencer ao intervalo de 0 a 1 aberto. 0 a 1 por quê? Porque, bem, primeiro que não pode diminuir de 0, porque um número positivo dividido por outro positivo não vai diminuir de 0. Não pode passar de 1, porque o que eu estou no denominador é maior do que a maior coisa que pode estar no numerador. Tá? E ele é maior por 1, inclusive, ele é estritamente maior. Por isso que é intervalo aberto ali, fechado em 0 e aberto em 1. Tá legal, então consegui isso aqui. O que eu vou fazer na sequência? Vamos pegar outra cor aqui para a gente ir montando isso. Eu vou fazer um vezes aqui, R menos P mais 1. R menos P mais 1 nada mais é do que o tamanho do subvetor. Tá? Então pensem nele como o tamanho. Então eu vou pegar um valor entre 0 e 1 e multiplicar pelo tamanho. Eu vou ficar com um valor de 0 até tan, até R menos P mais 1, que eu vou chamar de tan, fechado e aberto, né? Respeitando o fechado e aberto de antes. Então, se eu colocar assim, o que eu vou ter, deixa eu colocar, deixa eu ver como que eu faço essa chave aqui. Pegando tudo que está dentro dos parênteses ali, o que eu vou ter é algo assim, olha. 0, 1, 2, assim por diante. Tan menos 1 e tan, né? Fechado aqui, aberto lá. Deixa eu jogar o zoom aqui para ajudar vocês. Isso quer dizer que se o meu número
ele caiu perto de meio, quando eu multiplicar por tan, ele vai cair perto de tan sobre 2. Tá? Essa que é a ideia. E daí, o meu número ele pode cair em qualquer posição aqui. Tá? Tudo bem? Qualquer posição ali, desde o próprio zero até pouquinho antes do tan menos 1. Beleza? Tudo bem até aí? Último passo, que eu vou pegar uma cor especial aqui para vocês. Então vamos ver um verdinho aqui. Tá? Esse cast para int trunca o número, quer dizer, ignora a parte fracionária dele e transforma para o inteiro menor mais próximo. Basicamente, tá, para ser gráfico, olha, o que eu vou fazer é, esse cara vira 1, deixa eu aumentar ainda mais o zoom aqui para ajudar a gente, esse cara vai virar 1, esse cara aqui, sei lá, se quem estava mais próximo dele era tan sobre 2, opa, aqui. Esse cara vira tan sobre 2. Esses caras aqui viram tan menos 1, porque eles nunca podem estar em tan, né? Era intervalo aberto. Eles podem chegar perto, mas nunca lá. Então, quando eu trunco, os caras são jogados por um inteiro para baixo mais próximo. Quer dizer, eu fiquei, no fim, com um valor, o meu valor sorteado vai ser o inteiro entre 0 e tan menos 1. Tá? E a ideia é que, como o meu valor inicial lá, o Handmax, foi sorteado com probabilidade uniforme, esses laranjinhas aqui, todas as distribuições que eu fiz, mudavam o range de modo uniforme, não concentrava ninguém, né? Então tem aí a mesma chance dele cair entre 0 e tan menos 1, tá? Porque tem a mesma chance dele cair em cada um desses intervalozinhos que eu estou escrevendo. Ok? Então essa que é a ideia dessa funçãozinha. E essa funçãozinha, então, devolve para a gente um valor, deixa eu colocar assim, aqui, um valor no conjunto, tá? Agora eu vou até colocar como um conjunto, para ficar mais claro, de 0 até tan menos 1, tá? Felizmente eu estou tratando isso como um deslocamento. Daí a minha troca aqui, notem, isso é importante, é P mais desloque. Então, como pode ir de 0 até tan, 0 é o quê? A primeira posição do meu vetor, mas é P, então vai ser P mais 0. Tá? Se o deslocamento for 2, vai ser P mais 2. Vou pegar o terceiro cara do vetor para ser o pivô. E assim por diante, e eu jogo ele para a última posição. Essa troca está fazendo isso. Então, sorteei um pivô com probabilidade uniforme. Foi isso que eu fiz. Coloquei na última posição, faço o separa ali, e depois o separa, a mesma coisa que a gente viu antes. Encontrei, né, deu sorte, encontrei o késimo menor, desço à esquerda ou desço à direita. Melhor dizendo, desço à esquerda se for dentro do if, ou desço à direita se for no else dele. Tudo bem? Mesmo código que a gente acabou de ver, só aumentou o passo probabilístico ali. Então, como que vai ficar aqui? Alguma dúvida? Ah, pode falar. O separa sempre do jeito que a gente implementou. Não, então, do jeito que a gente implementou, o separa sempre usa quem está na última posição como pivô. Ele sempre usa esse cara. Ele não escolhe qualquer outro, né? Ele sempre usa esse. E daí o que a gente está fazendo é que a gente está sorteando um cara aleatório e colocando ele na última posição. Por isso que depois desse sorteio, eu tenho essa operação de troca. Essa operação de troca está colocando o cara lá. Eu podia fazer de outro jeito, eu podia falar assim, olha, separa, pega mais um índice aí, mais um parâmetro, perdão, e eu vou te dizer quem é o cara que eu sorteei. Mas eu fui por essa abordagem que assim, o separa nem sabe que eu sorteei. Eu sorteio, coloco na última posição e ele trabalha com o pivô sendo o cara da última posição. Só que agora não é o cara que estava naturalmente na entrada lá, é o cara que eu escolhi aleatoriamente. É obrigatória a ação. Isso, exatamente. E daí, gente, o que acontece aqui? A gente vai fazer uma análise, como eu falei, né, a aleatoriedade a gente vai tratar dela por fora. Então, pensando que eu consiga bons pivôs, para a gente ter uma noção do que acontece, tá? Tá dizendo aqui que é o caso esperado, mas é uma análise de melhor caso que a gente vai aproximar para o caso esperado, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui, olha, no primeira situação, tem o vetor inteiro aqui. Se eu tiver a melhor ocorrência,
Se eu tiver o melhor caso, o pivô caiu exatamente no meio. É o melhor caso sem contar com aquele que eu dei sorte, tá? De já ser já encontrar o pivô, já ser o késimo que eu estou buscando. Porque eu quero realmente ver essa árvore crescer e ver o tamanho inteiro dela. Então o pivô está bem no meio aqui. Tá? Se eu não dei sorte de ser exatamente aquele, eu vou descer ou à esquerda ou à direita. Né? Eu vou pegar ou de P a J menos 1 ou de J mais 1, de J mais 1 até R. Se o meu pivô ficou bem posicionado, ficou ali no meio, eu vou descartar metade do vetor e focar só na outra metade. Então imaginem que nesse caso, só para ficar mais gráfico, eu desci à esquerda. Então, no próximo nível, eu vou olhar à esquerda aqui. Daí, de novo, sou um cara muito sortudo, escolhi um pivô bem no meio. Daí, nesse caso, vamos dizer que eu desço à direita. Fiz a comparação lá e desci à direita. Dividi de novo o tamanho do subproblema. Depois, de novo aqui, desço à direita. De novo. E assim por diante. Tá? O fato é que se meus pivôs forem bons, tá? E eu estou fazendo essa disclaimer, se forem bons, já vou argumentar num instante, parecido com o que a gente argumentou lá no Quicksort, mas se eles forem bons, eu divido o problema a cada nível. Então eu tenho aqui, olha, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, o número de subproblemas continua sendo 1, né? Porque eu só tenho uma chamada recursiva ali. O tamanho do subproblema, n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8, né, que é a mesma coisa que n sobre 2 elevado a 3, n sobre 2 elevado ao quadrado, n sobre 2 elevado a 1 e n sobre 2 elevado a 0. Quer dizer, n sobre 2 elevado ao nível. Tá? A gente continua tendo o trabalho aqui por nível sendo proporcional ao tamanho do subproblema, porque ainda é o separa que faz a maior parte do trabalho. Tá? Isso aqui a gente consegue resolver em tempo constante. O separa vai levar tempo proporcional ao tamanho do subproblema. E depois aqui também é tempo constante, tem as chamadas recursivas, mas o trabalho local é dominado pelo separa. Tudo bem? Isso quer dizer que o que eu quero saber é qual a soma de todos os trabalhos que o separa realiza. Tá? Em cada nível aqui. Né? Cada nível ele tem que percorrer esse subvetor inteiro. Então, eu quero saber essa soma. O trabalho total aqui, ele vai ser proporcional a quê? Vamos ver lá, o trabalho no primeiro nível. Como o separa é uma função linear, vai ser uma constante vezes. O trabalho no primeiro nível é n. No segundo nível, n sobre 2. No terceiro nível, n sobre 4. No quarto nível, não, no quarto nível, que é o nível 3, né? N sobre 8, porque a gente começa no zero, né? N sobre 8 e assim por diante. Isso aqui é a soma dos termos de um APG de razão 2. Vocês lembram quanto que dá a soma dos termos de um APG de razão 2? Não tem que saber de cabeça não, tá? Mas deixa eu fazer um exemplo gráfico aqui que ajuda a gente a enxergar. Imaginem que isso aqui, ó, é 0, exatamente, n e 2n. Esse primeiro cara aqui vai ocupar tudo isso aqui. O próximo, n sobre 2, vai ocupar mais metade. Depois, metade da metade, que é 1/4. Depois, 1/8. E assim por diante. Essa PG converge para 2. No caso, como o primeiro termo foi n, para 2n. Faz sentido? Vocês lembram, pelo menos intuitivamente, desse resultado? A fórmula da soma dos termos de uma PG converge para isso, a gente consegue fazer bonitinho, mas aqui eu não queria gastar o tempo fazendo todos os detalhes da conta. O importante para a gente é que isso aqui vai ser igual, ou de abaixo para a gente, menor ou igual, que essa constante vezes 2n, que é da ordem de n. Então, nesse melhor caso, leva tempo linear. Tá? E isso é bem surpreendente, mas é o que a soma dos termos da PG nos mostra. A soma de todos esses níveis aqui para baixo não dá mais trabalho do que o nível inicial. É exatamente isso que a conta está dizendo, é o que se verifica na prática. Tá? A soma de todos esses caras aqui não supera n. Né? Que você tem n sobre 2, mais n sobre 4, mais n sobre 8, assim por diante, nunca vai chegar
no N do primeiro nível. Por isso que o total nunca passa de 2N. Isso quer dizer que esse algoritmo custa quase tão pouco quanto encontrar o mínimo, quanto passar um laço só para encontrar o mínimo. Né? Ele vai custar uma constante a mais, mas é uma constante, ele cresce da mesma ordem. Se eu fizer a minha entrada crescer de 10 vezes, para encontrar o mínimo vai ficar 10 vezes mais lento, esse aqui também vai ficar 10 vezes mais lento. O custo dele cresce proporcional a n. Então, essa aqui é a questão do tempo para a gente. Tem algumas observações que eu quero fazer, deixa eu ir amarrando aqui, olha. Nem todo pivô, então, só fazendo aqui o meu meia-culpa, né? Nem todo pivô vai dividir o vetor exatamente ao meio. A gente sabe disso. É aquele argumento que eu usei da última vez. Em média, a cada 2 pivôs, um será bom, tá? Em média. Porque o pivô bom, na nossa definição aqui, é um que cai aqui entre 1/4 e 3/4. Ele não tem que cair exatamente no meio. O importante é que ele jogue fora uma quantidade significativa do vetor. A cada 2 moedas que eu jogo, eu espero obter uma cara e uma coroa. Né? Em média, eu preciso de 2 lances para obter uma cara. Em média, eu vou precisar de 2 lances aqui, 2 escolhas de pivô para conseguir um pivô bom. Tá? Quando a gente fala de aleatoriedade, é muito contra-intuitivo, porque vocês podem falar e vocês vão estar certo. Pô, professor, mas eu posso jogar, às vezes, uma moeda lá e jogar 5 vezes e não obter nenhuma cara. É verdade, mas quando a gente está trabalhando com esses algoritmos, a gente está lidando com N's grandes. Se eu não estiver lidando com N grande, pega o algoritmo mais simples que você tiver e whatever. Eficiência de algoritmo a gente pensa para quando o tamanho cresce. Tá? Para tamanho pequenininho isso não tem muito impacto. Tá? Pode pegar o algoritmo mais ineficiente e ele vai ser muito rápido de qualquer forma. E quando N é grande, esses casos em que eu posso ter azar, eles vão ficando cada vez mais improváveis. Então, tudo bem, eu posso até ter uma sequência lá de 5 pivôs ruins, mas depois disso, na média, vai continuar seguindo. A probabilidade de eu ter muitos mesmo, 10, 20 pivôs ruins, tende a zero muito rapidamente. Tá? E tende a zero muito rapidamente mesmo. Tá? Matematicamente é como uma exponencial, como a inversa de uma exponencial. 1/2 elevado ao número de pivôs ruins. Tá? Então, decresce muito devagar. Decresce muito rápido, tende a zero muito rápido. Então tá legal. Então só para deixar isso claro que, né, a gente fez uma análise de melhor caso, né, e tem uma argumentação de que a cada 2 pivôs vai dividir mais ou menos bem ali. Assintoticamente vai ser isso aqui mesmo. Tá? O fator, no fim das contas, não vai ser 2. Né? No caso, na prática, essa constante vai ser um pouquinho maior. Mas o comportamento assintótico é esse mesmo. Outra coisa sobre eficiência de espaço, como a gente está dividindo por 2 aqui a cada vez, a gente vai ter log de n níveis aqui. No caso, 1 mais log de n níveis, porque começa no zero, né? Aquela coisa de sempre. E por ter 1 mais log de n níveis, o espaço adicional aqui é da ordem de log n. De novo, pilha de recursão. Pensando que eu ainda estou com a função puramente recursiva e tal, ela ainda vai ter uma profundidade de log n, muito menos problemático do que uma profundidade de n, mas é bom a gente reconhecer que tem esse custo. E daí, para a gente ir fechando, tudo bem até aqui? Então, o algoritmo é isso, tá? O quicksort, perdão. O algoritmo aleatorizado de tempo esperado linear para o problema da seleção é esse, tá? Esse é um algoritmo que, na prática, é muito bom. Inclusive, é um dos algoritmos que eu conheço mais sofisticados para entender a análise. Existe um algoritmo para seleção determinístico. A análise dele é linda, assim, realmente você fala, caramba, não é que converge? Mas na prática ele tem uma constante pior do que esse aqui. Então esse que é usado na prática em detrimento desse outro. Então, quer dizer, dá para resolver esse problema em tempo linear de modo determinístico, mas o probabilístico, que é o que a gente viu, é mais simples e funciona melhor. Tá?